Olá, turma. Vamos iniciar aqui o nosso assunto, né? Nossa aula de geografia. Vamos então abordar o assunto aí, diversos modos de ver e estudar o mundo, né? Só colocar aqui o tema aqui mais diversos modos de ver e estudar o mundo. Vamos ver aí as escalas, né? Escalas dos estudos geográficos, né? Podemos entender de acordo com os pontos de vista, de acordo com as escolhas de temas, né? Então observe aí. A geografia, né? Estuda o espaço segundo os seus aspectos físicos ou naturais, né? Quais seriam esses aspectos físicos, né? O relevo, né? Montanhas, planaltos, planícies, né? Faz parte do relevo. De acordo com o solo, né? Aspecto físico no solo. O clima, né? Formações vegetais, nativas, são alguns dos itens classificados como aspectos físicos da geografia, certo? Também a geografia vai estudar pelos aspectos humanos, né? As intervenções humanas. Por exemplo, né? As intervenções sociais, econômicas, culturais e políticas, né? Então a geografia vai pautar também nesse detalhe aí, certo? Então são alguns aspectos que a gente vai utilizar para entender a geografia, certo? Então vamos passar aqui para outros tópicos aqui para a gente ter mais um entendimento. Vou buscar aqui então. Mundo das sociedades humanas. Vamos entender esse tópico aqui. Mundo das sociedades humanas. Certo? Vamos ver aqui. Ao observar o mundo do ponto de vista das sociedades humanas, é possível perceber as diferenças e as desigualdades entre os estados ou países do mundo. Certo? É possível perceber que há uma diferença ou há diferenças políticas, econômicas e sociais, né? Essas diferenças se caracterizam pelo nível de educação, pelo nível de saúde da população daquele país, pelo nível da tecnologia utilizada naquele país, da ciência, etc. Então são essas diferenciações que se refere aí no tópico, tá certo? Esse tópico aí, esse tema aí, você vai encontrar na página 27 do seu livro, tá certo? Então observe aí. Veja um outro tópico aqui. Mundo, regionalizações após a Segunda Guerra Mundial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma nova ordem mundial, caracterizada por dois grandes centros de poder. Quais eram esses centros de poder, né? Então vamos pautar nesse ponto aí. Após a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, houve um grupo vencedor, né, o grupo dos aliados. Eram dois grupos de países, né? Eram os aliados de um lado e o grupo de países do eixo, né? Os aliados, os países aliados, né, esse grupo venceu a guerra. Estavam no grupo dos aliados essas duas potências que depois passaram a disputar a hegemonia mundial, que era a Rússia e os Estados Unidos. Então a Rússia mais outros países, outras repúblicas socialistas formaram a União Soviética. E os Estados Unidos liderou os países capitalistas. Então surgiu dois blocos de poderes opostos, né? Estados Unidos liderando os países capitalistas e a União Soviética liderando os países socialistas, tendo como principal país dentro da União Soviética a Rússia, tá certo? Então entendemos aí, né? Continuando. Então essa ordem foi chamada de ordem bipolar, né? Ordem bipolar, dois polos de poder.
ordem bipolar. A Segunda Guerra Mundial se deu entre duas grandes coalizões, aliás, militares. A dos países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. O Brasil participou, mas muito leve, né? Participou junto dos países aliados, né? Ou seja, junto com os Estados Unidos e União Soviética, etc. E a dos países do eixo, né? Que era a Alemanha, Itália e Japão. São esses países aí, certo? Mas quem venceu a guerra foi os países aliados. Depois surgiu aí a divisão entre esses países. Voltando aqui. O período de disputa pela hegemonia, vou ampliar um pouquinho aqui. O período de disputa pela hegemonia essa é a página 29. O período de disputa pela hegemonia ou liderança da ordem mundial entre o bloco de países capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, e o dos países socialistas, liderados pelos países da União Soviética, né, perdurou de 1947 até a desagregação da União Soviética em 1941. Ou seja, bastante tempo, né? Bastante tempo, anos e anos, algumas décadas aí, né? Ficou conhecido nas relações internacionais e na história com o nome de Guerra Fria. Aí você me pergunta, por que Guerra Fria? Exatamente porque não houve um confronto direto, né? As duas potências não entraram em guerra na prática. O confronto era só uma disputa de poder, uma disputa de tecnologia. Quem era que conseguia fazer mais tecnologias? Quem era que conseguia fazer mais armamento? Era uma disputa bélica, mas de produção, né? Uma disputa econômica e de influência política, né? De um lado, os Estados Unidos, liderando os países capitalistas, queria ampliar sua influência pelo mundo. Do outro lado, a União Soviética e os seus países socialistas queriam ampliar sua influência pelo mundo também. Então vamos ver aqui, ó. A Guerra Fria marcou o confronto direto entre as duas superpotências. Não apenas na disputa por áreas geográficas de influência, mas também na corrida armamentista e espacial, assombrando o mundo com a possibilidade de uma guerra mundial, situação agravada pelo fato de as duas superpotências possuírem mísseis de longo alcance e bombas atômicas. Então havia um temor, um medo de que essas superpotências entrassem em confronto e usassem seus armamentos poderosos e pudessem destruir a maior parte da população, né, do mundo, certo? Coisa que não aconteceu. Por não ter acontecido, por ser apenas confrontos, disputas econômicas e políticas, ficou conhecido como Guerra Fria, certo? Ou seja, guerra sem armamento. Vamos ver aqui então. A definição de União Soviética. Veja aí, União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou simplesmente URSS, né, a sigla. Estado multinacional era composto por 15 repúblicas socialistas, que perdurou de 1922 a 1991, certo? Quando se tornaram independentes. Vamos ver quais são eles: Ucrânia, Belarus, Lituânia, Letônia, Estônia, Cazaquistão, Armênia, Moldova, Geórgia, Quirguistão, Azerbaijão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Rússia, né? São esses países aí, essas repúblicas que formavam um estado, né, denominado de União Soviética, certo? Passamos agora o tópico. Vamos ver bem aqui o que é que nos informa esse tópico.
Importante lembrar, pessoal, que é só os assuntos que vão cair na atividade, tá certo? Pronto, regionalização em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eram os países ricos, né? E os países pobres. Vamos ver aqui, ó, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países da Europa desenvolvidos, os países do norte da América. A África, o continente inteiro, está entre os subdesenvolvidos. A América Latina, inclusive o Brasil, subdesenvolvido. A Europa, aliás, a Austrália, como país desenvolvido, né? País do terceiro mundo, primeiro, segundo e terceiro mundo, as definições aqui embaixo. Primeiro mundo, os países ricos, né? Capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países formados por socialistas, países socialistas de economia planificada. E terceiro mundo, países capitalistas.